Olá, começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai ver a terceira e última parte da entrevista com Walter Cabral, fundador da celebradíssima rede Walters Coifé. Você vai conhecer algumas das inúmeras premiações do Walter. Ele conta uma de suas grandes sacadas e sua grande cagada. E fecha com belíssimas dicas para você que quer empreender. Fica ligado aí, pode rodar. Inaugurei o Belo Salão no dia 19 de novembro de 1985. Não posso esquecer isso. Que memória desse homem, rapaz. Lá no Barra Shopping, tudo lindo, deu um coquetel bacana, encontrei um cara que fez uns uniformes bacanas para as meninas e vamos que vamos. E aí fui lutando, trabalhando em Copacabana para não perder minha clientela e fui transferindo alguns para a Barra e a Barra foi crescendo. Quando foi no dia 5 de fevereiro de 86, estava com a minha filha doente no hospital, com 7 anos. Eu não tinha dinheiro para pagar a minha equipe. Eu abro o salão sábado de manhã, dia 3, chega um amigo de braços abertos assim, fala assim: Valtinho, que bom que você tá livre. Porra, eu quero fazer um corte transado, aquele que você sabe fazer. Aí eu falei assim: vamos lá, Henrique, entra aqui, meu irmão, que bom que você tá aqui. Aí sentamos, ficamos conversando, fiz o cabelo dele e tal, batendo papo. Aí eu tinha nessa época um Escort hobby. Então tem um toque no Henrique: Henrique, você podia me ajudar, cara, você conhece todo mundo aí, eu tenho que vender meu carro. Vende meu carro aí que eu tenho que ter um dinheiro segunda-feira. Aí ele virou e falou assim pra mim: Walter, você não vai vender seu carro. Como assim? Como é que eu vou pagar? Passa lá em casa segunda-feira de manhã, eu tenho dinheiro e vou me emprestar. Olha, a gente tem que ter na vida honestidade, sinceridade, não ser mentiroso, nem pra você, nem pra ninguém. E a verdade, ela vem ajudar você. Você plantou isso. Eu plantei. Ou seja, as pessoas te admiravam, as pessoas te respeitavam e as pessoas queriam te ajudar. Queriam me ajudar. Agora vamos falar, se você me permite, dos prêmios. Você é um cara premiado mundialmente. Fala um pouquinho dos prêmios. Eu comecei a querer ser campeão de corte de cabelo, o pessoal sempre achava que eu devia desfazer. Acabei enganjando nessa, treinei bastante para isso, que não é uma brincadeira. Eu cortar o seu cabelo é uma coisa, mas eu fazer o seu cabelo para um campeonato, eu vou mudar você. Você vai se olhar no espelho e se pôr, meu Deus, quem sou eu? É diferente a pegada. Comecei treinando na APBES, que era a Associação dos Cabeleireiros do Rio de Janeiro. Acabei participando a primeira vez no campeonato de cabelo no Rio de Janeiro, que foi no Otto, no Copacabana. Tinha mais de 1000 pessoas lá, era uma loucura, gente do Brasil inteiro. Só que eu vi que eu não estava preparado para ganhar, nem classificado eu fui. Primeiro não deu certo. Não deu certo. Mas você aprendeu o seguinte, que precisava treinar mais. Precisava treinar mais. E aí eu ia para São Paulo, treinava lá em São Paulo. E aí quando foi? Em 1979, eu participei do campeonato Rio de Janeiro e levei o primeiro lugar. E aí os caras que estavam acostumados a ser campeão, meus amigos, se o Valtinho ganhou, não é. Tem um novo entrante aí. Tem um cara aí, que esse cara deve ter comprado um jurado, alguma coisa ele fez. Era nada disso. Quando foi no ano seguinte, mandaram vir o jurado, todos de São Paulo, fui bicampeão. Bicampeão, ei! Em 1980. E conclusão, aí eu me trouxe com os paulistas, campeão e tal. Fui para São Paulo, fazia curso, me convidaram para o campeonato mundial em Paris. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer em Paris? Não falo francês, não falo inglês, não falo nada. Mas vamos pra lá. Lá vai eu pra Paris. Paris, cara, foi uma beleza conhecer Paris, um grupo bom. E como é que foi a posição lá em Paris? Medalha de ouro. Medalha de ouro? Medalha de ouro. Porque o masculino nós participando no Le Grand Hotel de Paris. E a área feminina foi uma tenda que eles fizeram em frente à Torre Eiffel. Chama-se aquela área ali, Palais de Chaillot. Foi um sucesso. Medalha de ouro na área feminina também. Também. Seu primeiro prêmio internacional. Primeiro prêmio internacional. Aí é que as portas se abriram. E daí pra cá eu nunca mais parei de viajar, A profissão me proporcionou essas viagens pelo mundo afora. Eu fui muito parceiro da Vela na época que eu montei o meu centro de treinamento em Jacarepaguá. Então, se a Vela começou em 2000, 18 vezes eu já saí do Brasil através da Vela. Nosso programa aqui não pode faltar a grande sacada e a grande cagada. Qual foi a grande sacada? A grande sacada foi que eu não parei de trabalhar paralelamente em
em outros negócios. Diversificando, Então, fazendo investimento em imóveis, né? Porque o dinheiro tem que rodar. A diversificação foi uma grande sacada que te ajudou a montar a sua rede. A minha rede. Maravilha. Agora vamos falar da grande cagada. Aliás, você contou em off que você comprou um negócio achando que era uma pessoa e na verdade era outra e você conseguiu resolver. Ficou lá no meio do caminho, uma jogada errada. Foi uma jogada errada. Porque eu comprava, reformava e vendia, comprava, reformava e vendia. Um dia eu comprei um apartamento através de uma procuração, acreditando, o cara era até meu amigo, comprei o apartamento e depois eu fui ver que o apartamento, em nome da pessoa que estava, não era o dono. Uma pessoa que mudou de sexo, é muito comum, o cara foi para os Estados Unidos, mas ele esqueceu de mudar o nome dele no registro de imóvel aqui no Brasil. Agora, uma coisa, gostaria que você falasse naquela câmera ali dicas para quem quer começar a empreender. Você tem que ser responsável. Segundo, você tem que guardar sempre um pouco do pouco que você ganha, seja quanto for. Eu ganhei 10, vou guardar para quê? Vou gastar tudo. Não faça isso. Guarda 2, que um dia você pode precisar de 2. E 2 com mais 2 são 4, e com mais 2 são 6. Aí você vai multiplicando. Você, profissional, tem que ser bom no atendimento, ser bom no trabalho, procurar aprender com quem sabe mais que você e conhecer pessoas que tentam ajudar você, não que prejudiquem. Eu quero agradecer a você, Walter, pelo seu tempo, pela forma como você colocou aqui de uma maneira totalmente aberta, transparente, contou a sua vida aqui, né, pro E-Show, pra garotada que tá querendo começar a empreender, nada melhor do que ver um exemplo como você. Você é show, mestre. Obrigado. Obrigado, hein? Gostaram? Que maravilha, não é mesmo? Na próxima terça tem mais. Você vai ver a entrevista que eu fiz aqui com Samir Yazbek, fundador da Crânio. O Samir é um inovador e empreendedor ao mesmo tempo. Criou o aplicativo Crânio voltado para educação e treinamento, onde as pessoas aprendem se divertindo através de games e de processos lúdicos dos mais diversos. Na próxima terça, vejo você aqui. Vamos à frase da semana. Eu recebi e gostei muito. A pessoa pediu para não se identificar. Eu vou ler aqui para você. O melhor programa social é o emprego. Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, mandou essa frase para você que é empreendedor, gerador de emprego e gerador de programas sociais. Você que está aí, manda sua frase também, nós vamos fechar o próximo programa com ela. Manda aqui através do e-mail, do Facebook ou até através do YouTube mesmo. Aproveita, se inscreva, comente, critique, o programa é seu. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!